Olá pessoal, hoje 1 Samuel capítulo 15. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a te ungir rei sobre Israel. Agora, pois, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia Israel do Egito. Vá, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo que ele tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, os meninos de peito, os bois, as ovelhas, os camelos, os jumentos. O qual Saul então convocou o povo e os que contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens em Judá. Chegando-se, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até Sur, que está de fronte ao Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag a melhor parte das ovelhas, das vacas e a segunda ordem, e os cordeiros e o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram por completo. Deus rejeita Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto rei como Saul, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é esse que os meus ouvidos ouvem, e o mugido de vacas também? Então Saul disse: De Amaleque as trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te direi o que o Senhor me disse essa noite. E ele então respondeu: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes eu dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí completamente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas, das vacas, e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, como ele tem em que se obedeça à palavra do Senhor? Porque obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, dei ouvidos à sua voz.
Agora, pois, eu rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitastes a palavra do Senhor e ele te rejeitou também para que não sejas rei. E virando-se Samuel para se ir, Saul lhe pegou pela orla da capa e ela rasgou. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e o dará ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel, que não mente nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei. Honra-me, porém, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volte comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata Agag. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Porém Samuel disse: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a sua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não sejas rei? Enche um chifre de azeite, vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porquanto dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul vai me matar. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diga: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E o obedeceu. E entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está fora, mas o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém o Senhor disse: tampouco esse foi escolhido. Assim fez passar Jessé todos os 7 filhos diante de Samuel, e Samuel disse: o Senhor não os escolheu. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E ele disse: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamar Davi, fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta e unge-o, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Saul é atormentado por um espírito mau, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte de Deus. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Agora eu te digo, olha, nosso Senhor precisa mandar os teus servos que estão na tua presença buscar um homem que saiba tocar. E será que quando ele tocar a harpa, o espírito mau sairá de ti? E assim se acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem.
Então respondeu um dos que estavam com ele: Eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, é homem de guerra, é prudente, se porta bem, e o Senhor é com ele. Saul então enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, o seu filho. Então Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, porque achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa. E ele tocando a harpa, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel, capítulo 17, guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de um lado e os israelitas de outro, e havia um vale no meio deles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse: Para que sairdes a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos escravos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós vocês vão servir. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Jessé envia Davi aos seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. E tinha este 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado em idade entre os homens. E foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes deles, dos que se foram à guerra, Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, teu filho: Toma, peço-te para os teus irmãos um efa deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial e aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás os teus irmãos e vê se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía à ordem da batalha, e gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira com fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu até a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem.
O gigante Golias insulta os israelitas. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e ficará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e os vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da funda e foi aproximando-se do filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que levava o escudo ia adiante dele. Davi encontra-se com o gigante e o mata. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e aos corpos do arraial dos filisteus
darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo, pois, os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saalim até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho esse moço? Abner. E disse a Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.